Forte abraço a você que me acompanha aqui no Juninho Fonseca de Olho no Lance, a melhor análise do jogo, e no nosso podcast Passando a Limpo, a rodada que chega, a rodada 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Hoje, 10 de junho, uma rodada que começa no sábado, hoje é sexta-feira. Então você tem que ficar muito ligado porque, só para constar, em termos de compartilhamento, nós temos aí uma sequência de jogos das rodadas do Campeonato Brasileiro da Série A. Quero agradecer ao Vinícius Falquete, meu parceiro de toda a ordem, para vídeo, para áudio, para arte. Um grande abraço ao Vinícius. E trazer de volta o meu companheiro de faculdade, Universidade UNAERP, Universidade de Ribeirão Preto, primeira etapa de jornalismo, Thiago na área, meu parceiro uniformizado. Um grande abraço, Thiago. Opa, Juninho, bom dia aí, Vinícius, para quem está vendo a gente aí. Obrigado mais uma vez pelo convite, é muito bom estar de volta. E temos coisa pra caramba para falar. De novo, rodada de final de semana e meio de semana, então começa no sábado, acaba o segundo, já começa na quarta de novo. É o calendário do futebol brasileiro, né, Juninho? Sem dúvida. E esta não começa na quarta não, viu, Thiago? Começa na terça. Você verá aí nas artes que o Vinícius produziu, que nós temos muita coisa para acontecer num fato quase que excepcional, lembrando aos amigos, que nós teremos, acho que 4 rodadas só de Campeonato Brasileiro da Série A sequenciais. Então, assim, meu amigo, se depois dessas 4 rodadas, Thiago, o time que nós estamos torcendo, tiver feito 4 pontos, você se prepare para olhar na segunda parte da tabela que o negócio vai ser feio. Vamos nessa? Nós tivemos, no meio de semana, a 10ª rodada, uma rodada em que marcou a mudança de treinador, uma mudança de treinador no Brasil que mexe com 2 times, né, Thiago? O que acontece? O cara está trabalhando num time, o nego manda embora, aí os caras vão buscar outro que está trabalhando. Me explica isso aí, Thiago. Uma situação parecida com o que aconteceu com o Mancini, né, ano passado, que ele estava no América. Aí o Grêmio chamou ele para a reta final para tentar escapar do rebaixamento. Aí ele foi para o Grêmio, é claro, esse negócio de camisa e tradição pesa, né? Porque se ele consegue manter o time, ele tem um trabalho num time um pouco mais forte, com um pouco mais de visibilidade. É o que aconteceu com o Dorival, né? O Paulo Sousa foi demitido, inclusive ele comandou o time no treino, mesmo sabendo que estaria fora do comando rubro-negro. Aí o Dorival ele sai do Ceará, talvez no melhor momento do Ceará na temporada, né? Porque o Ceará fez uma campanha histórica na Sula, mas ainda estava meio inconstante no Campeonato Brasileiro, aí emenda 2 vitórias seguidas, sem sofrer gols. Ele deixa o time, o Ceará chegou a cogitar ali a contratação do Gustavo Morínigo, né, que é o treinador do Curitiba, mas ele deu uma despistada, disse que não chegou nada, então vamos ver os próximos capítulos aí desse episódio aí, Juninho. Muito legal, cara, eu vou te falar o que esse povo tem de perspectiva. Bom, nós temos a arte aí da semana, para a gente dar uma passada rápida. Olha lá que maravilha, Thiago, você vai dando um pitaco rápido, que isso aí já foi, meu amigo. Esse caixão aí já está a 7 palmos, não tem o que fazer mais. Olha, uma boa vitória do Cuiabá para o Cuiabá frente ao Corinthians, 1-0, isso lá na terça-feira. Eu também não sei porque trouxeram esse jogo para terça-feira, porque era uma rodada de meio de semana, mas faz parte do futebol brasileiro. Um resultado muito bom para o Cuiabá, né, Thiago? O Cuiabá ele soma 3 pontos importantíssimos, né? 3 pontos que talvez, quando na pré-eleição e tudo mais, talvez eles nem contassem com esses 3 pontos, talvez considerassem um empate um bom resultado, o que não seria um resultado ruim, né? Por enfrentar o líder do campeonato, mesmo jogando em casa. Resultado importantíssimo para o Cuiabá, que não vencia fazia um bom tempo. Então, foi muito importante esses 3 pontos. O primeiro gol do Wendel com a camisa do Cuiabá foi contra o seu ex-clube, né? Ele foi campeão pelo Corinthians, inclusive, em 2015 do Campeonato Brasileiro. E o Corinthians perde a liderança em 2 jogos em sequência, onde era favorito, né? Vai enfrentar o Juventude no sábado. E aí pode começar a se complicar um pouco, porque depois tem uma sequência um pouco mais complicada. Então, resultado excelente para um e muito ruim para o outro, Juninho. Não tem dúvida. Uma vitória surpreendente do Ceará lá no Estádio Independência contra o América, que se transformou na despedida do Dorival Júnior. Júnior para nós, viu, Thiago? Ele foi atleta da minha geração, é um pouco
mais novo do que eu, uma ótima pessoa, e me parece que daqui a pouco vamos falar um pouco mais do Flamengo. Me parece que foi uma boa despedida do Ceará, surpresa uma vitória contra o América estava indo bem, né? Um pitacozinho desse jogo aí, Thiago? Mais uma surpresa não por conta do Ceará, né, mas por conta do América, que vinha sem perder em casa há muito tempo, ó, ia dar quase um ano já. Então é mais uma surpresa pela vitória do Ceará pela derrota do América, perdão, do que pela vitória do Ceará, né, que é um time muito bom também, que vem se encontrando em um detalhe, um ótimo momento do Mendonça, né, ex-Corinthians também, um jogador de muita velocidade, está num momento muito bom, Juninho. Ah, não tenho dúvida nenhuma. Se alguém me ligar para perguntar, Juninho, o que você acha do Mendonça? Eu vou ser bem rápido. Contrato que o nego faz gol, é muito rápido e tal. Realmente o bom destaque do Ceará. A vitória do Atlético, perdão, a vitória do Atlético Paranaense, Thiago, me parece bem nesse viés que o Atlético Paranaense, com o Filipão maduro e uma comissão técnica jovem, um resultado de clube, né? Aí a diferença de clube de um para o outro é muito grande, né? A vitória de virada foi a primeira virada do Atlético no ano, né? Então isso já mostra um poder de reação diferente com o time do Filipão, com o Filipão no comando, né? É um time que tem essa experiência que vem de fora do campo, né? Ela passa para dentro, a gente vê um time do Atlético muito maduro durante o jogo. E também um detalhe que vale citar, o ótimo momento que vive o Pablo, né? Atacante que teve essa saída conturbada do São Paulo, investimento alto, ele vem no momento bom, vem fazendo gols. Parece, sabe quando a gente fala que o cara nasceu para jogar em tal time? Parece que ele nasceu para jogar no Furacão, Juninho. Eu não posso deixar de dizer que eu tenho uma resistência com o Pablo pelo seguinte: o cara que nasceu médio volante virar centroavante é muito mais difícil, desculpa a redundância, o erro de português é muito mais complicado do que a gente imagina. A vitória do Bragantino, daqui a pouco, quando entrarmos no Flamengo que virá, a gente fala um pouquinho mais do Flamengo, porque a vitória do Bragantino empurrou o Flamengo para um lugar que há muitos anos o Flamengo não se colocava e, sem dúvida, provocou no Bragantino uma expectativa positiva e no Flamengo essa obrigatoriedade aí, em função de resultado. O treinador do Flamengo está saindo com 67% de aproveitamento, uma coisa que é altíssima para o mundo brasileiro, mas segue isso aí. A boa vitória do Atlético Goianiense, Thiago, só para sistematizar, o Atlético Goianiense, porque o Atlético tem uma vida fora em outras competições também. Então foi um resultado que deve ter ajudado muito este ambiente, com o novo treinador, o Jorginho, já conseguindo dar uma sequenciazinha. Me fale rapidinho sobre o Atlético. É importante que a gente entra num mês onde começam ambos mata-matas, né, da Copa do Brasil e no caso do Dragão, a Sul-Americana. Então é importante retomar essa confiança, que venha sendo um time um pouco inconstante também. Vitória nos acréscimos, inclusive, o que traz um gostinho muito amargo para quem perde, mas para quem vence um gosto também de alívio. Então, vitória importantíssima para o Atlético, Juninho. Sem dúvida. A vitória do Fluminense contra o Atlético Mineiro faz que tipo de alerta, Thiago? Esse 5-3 faz alerta para o ataque do Fluminense, que fez 5, e faz um presta atenção para a defesa do Atlético Mineiro, que tomou 3, é isso? Pode ser assim? É o famoso dinizismo, né, que o pessoal fala. O Fluminense ele vem entregando bons resultados, boas atuações também, né, o que é muito importante para um início de trabalho também. O ataque Fluminense ele é muito forte, não tem como negar. A gente vive um Ganso, vive um ótimo momento também. Longe de ser o Ganso que a gente conheceu, mas vive talvez o melhor momento desde que ele saiu do São Paulo. Né, tem o Cano que fede a gol, a bola passa por ele está sempre posicionado corretamente, a bola sempre vai chegar nele. E também eu destaco para o garoto Luiz Henrique, que é um excelente jogador. E é o que o Hulk falou, é inadmissível tomar 5 gols. Perder para o Fluminense no Maracanã está longe de ser uma coisa que você vai falar assim, vamos ligar o sinal de alerta. Tem que respeitar o Fluminense, que tem um time muito qualificado também. Mas tomar 5 gols, independente do seu adversário, aí sim você tem que ligar um sinal de alerta, porque foi uma defesa muito forte no ano passado. E são basicamente as mesmas peças, né? Teve a ausência do Arana, mas o forte do Arana nem é a parte defensiva. Então acredito que nem fosse ter tanta influência assim. Liga o alerta não pela derrota em si, mas por como foi a derrota, Juninho. Sem dúvida. Esse é um jogo marcante, um número alto desse
numa partida de altíssimo nível, né? Realmente é estranho. O Santos e o Internacional, Thiago, fica a participação do VAR de novo ou você não viu nada? Teve a participação do VAR, né? Me pareceu correta, mas sempre vai aparecer um ângulo novo de repente, né? Então, mas o jogo foi bom, né? Teve um destaque para o goleiro João Paulo, que sempre vem se destacando desde que subiu, né? Ele é um goleiro que tem suas dificuldades com o pé, mas na função defender ele não deixa a desejar. O Inter segue com a sequência de 12 jogos de invencibilidade, ainda não venceu no Beira-Rio no Brasileirão com o Mano, então esse próximo jogo é muito importante, é contra o Flamengo, inclusive, né? Então, mas o empate acaba sendo um bom resultado para o Inter, não dá para falar que foi um resultado ruim para o Santos, até porque o João Paulo, na minha visão, foi o destaque do time, então você já vê que é mais, não preocupante, porque na situação do Santos não é nada alarmante, mas tem que falar mais do resultado, foi mais positivo do que a atuação, né? Sem dúvida. E na último dia da rodada, da 10ª rodada, a vitória do Palmeiras contra o Botafogo parece ter sido bem padrão Palmeiras, né? Sempre fazendo bons jogos no Allianz Parque. Fortaleza, Goiás 1-1, Coritiba e São Paulo 1-1. O que você destaca desses 3 jogos, Thiago, para a gente entrar na próxima rodada? Eu destaco do jogo do Palmeiras, a atuação quase perfeita, né? Sofreu muito pouco, foi bem no ataque, destaque para o Scarpa, o Rony fazendo 2 gols e o belo gol do Wesley, né? Fortaleza e Goiás, o destaque é que o Fortaleza ele não conseguiu vencer em casa ainda no campeonato, né? Então, e também um destaque individual para o Pedro Raul, atacante do Goiás, que marcou 3 gols nos últimos 2 jogos, vale citar também. E a inconstância do São Paulo, né? O Curitiba ele perde o 100% de aproveitamento no Couto Pereira no campeonato, mas o resultado não é ruim para nenhum dos 2 times, continuam lá na parte de cima, mas o São Paulo ainda um pouco inconstante, ainda mais quando visitante, né, Juninho? Beleza. Então, fechamos essa rodada e daqui a pouco vamos abrir essa condição da próxima rodada, Thiago. Só para a gente contextualizar, nós teremos aí em 5 dias, nós teremos 20 jogos da Série A, que pode mexer muito com a parte baixa, com a parte alta da tabela, né? E nós falamos sempre em até o 8º lugar, a briga é clara para a Libertadores Sul-Americana, até o 12º, né? E a partir do 14º e 15º lugar, a coisa fica apertada. Vai ter time que vai ter que fazer mais do que só 2 pontos, viu, Thiago? Vai ser melhor ganhar uma e perder outra? Essa é a dica? O importante, aquele que fala, o importante é pontuar, depende muito da circunstância do jogo, né? São 2 jogos muito próximos, acho que por ter 4 rodadas seguidas, a tabela fica mais embaralhada do que estava antes, a gente já comentou que é um dos mais equilibrados dos últimos tempos, no começo, então o 10º está perto dos primeiros, então ainda está muito embaralhado essas próximas 2 rodadas, eu acredito que vai embaralhar um pouco mais ainda. Então vamos ficar atento aí para ver a situação da tabela, Juninho. Beleza. Então vou pedir para o Vinícius soltar aí a próxima arte para a gente entrar no pega. Qual que é, Vinícius? Traz para nós. Aí, garoto, olha a classificação que nós temos nesse momento, aí 10 jogos. Palmeiras, Corinthians, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Coritiba, São Paulo, Internacional, Fluminense. A presença do Coritiba, que conquistou o acesso esse ano, né, numa condição em destaque. O América Mineiro mesmo, durante a semana, com uma derrota, ainda se mantém ali próximo, na linha alta, né? O Palmeiras e Corinthians um pouquinho aberto ali, numa distância de 2, 3 pontos do Atlético Paranaense. E na segunda parte da tabela nós temos a presença e o empate. O Bragantino com resultado consegue andar. Você vê aí, são 3 times na mesma pontuação, né? Com 10 pontos, com 13 pontos, 10 jogos, uma coisa complicada. O Flamengo num lugar que ele nunca aparentou estar, né? O Botafogo do Rio, que não tem regularidade, também dificulta. E fica claro, Thiago, só rapidamente, o peso de ser time médio no Campeonato Brasileiro da Série A está escrito aí, ó. Avaí, Cuiabá, Atlético Goianiense, Juventude, Fortaleza. Não vai ser fácil esse campeonato com esses 4 rebaixados e com cara de não ter grande esse ano, Thiago. Essa segunda metade do primeiro turno ela vai ser muito importante, né? Porque a virada de turno ela já meio que mostra a briga do time no campeonato, né?
É claro, lá para a 10ª rodada já dá para ter um pouco de noção, mas na virada de turno é quando realmente se fala assim, vamos brigar pelo título, vamos brigar para a Libertadores, para a Sula, só para se manter no meio de tabela ou para manter vivo na primeira divisão, né? Então, é muito equilibrado, então não tem muito como falar ainda. O Fortaleza está a 5 pontos de sair do Z4, então se não começar a ficar atento, pode começar a se complicar um pouco. O Flamengo, ele não deve se manter ali, né? Ninguém espera isso, mas também não pode achar, vai começar trabalho novo, a gente vai sair daqui já já, tem que manter os pés no chão, tem que ter humildade num campeonato tão difícil e equilibrado assim. Então, temos que ficar atento, temos que ficar de olho, porque o brasileiro sempre foi um sobe e desce danado, toda rodada tem umas 4 trocas de posição, daí para mais, né? É difícil ter menos que isso, então tem que ficar muito ligado, Juninho. Então vamos embora. O Vinícius vai soltar a arte para nós. Vamos agora entrar na parte principal do nosso programa, o conteúdo principal deste podcast Passando a Limpo, 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, que é uma sequência de 4 jogos aqui somente no Brasil. Pode soltar. Olha lá que maravilha, hein? Vamos nessa, Thiago? Olha lá. Corinthians e Juventude, eu vou dar uma passada no material que eu passei aqui. O Corinthians está na 2ª colocação, o Juventude está em 10º lugar. O Corinthians com competições de Copa do Brasil e Libertadores e o Juventude que não tem outra competição. O que nós temos aí pela frente? Um Corinthians que é obrigado a vencer ou é obrigado a vencer? A mesma pergunta, qual que é a resposta? Respeitando a equipe do Juventude, é claro, mas o Corinthians tem sim a obrigação de vencer, não só por jogar em casa, se o jogo fosse no Alfredo Jaconi também teria essa obrigação, pelo último resultado, né? É muito importante vencer essa rodada, até porque, considerando o Palmeiras, ele tem o Curitiba fora, não é um jogo simples, né? Longe disso. Então pode valer a retomada de liderança para o Corinthians jogando em casa, vai ter uma arena com um bom público, como sempre. Então a vitória, ela, se não for obrigatória, ela é no mínimo crucial, Juninho, só para você ter um pouco de noção do quanto vale esse jogo para o Corinthians, para quem está esperando um jogo fácil, um jogo simples. A equipe do Juventude é uma equipe muito física, então o Corinthians deve ter essas dificuldades para criar oportunidades no jogo, Juninho. E sem dúvida, né? Só para contextualizar, hoje nós estamos na linha de jornalismo. O que aconteceu, o jogo vai ser lembrado ou vai ser esquecido? Você pode ter certeza, não é isso? Então, tem todos os números individuais de conquistas, né? Até por ele ser filho do Terrão, mas isso aí o tempo que vai dizer. Então tem que ficar aguardando aí. Então ele disse que não vai se aposentar, né? Então eu acredito que ele ainda vai se manter na primeira divisão. Então a gente deve ver muito jogo ainda esse ano, Júnior. O outro jogo está estabelecido aí, Atlético Mineiro e Santos, o Atlético 4º colocado, o Santos 10º colocado, Atlético Mineiro e Santos, os dois na Copa do Brasil, um na Libertadores e outro na Sul-Americana. Eu vejo um jogo dificílimo para o Atlético Mineiro, Thiago, não sei porquê, eu diria para você que é um jogo complicado para o Atlético Mineiro, pode ter certeza. Não, sem dúvida nenhuma, né? Até o Santos ele caiu um pouco de rendimento de resultados, mas continua tendo uma equipe forte, né? Uma equipe com um coletivo muito, muito interessante. A gente deve ter a volta aí do Guilherme Arana, que faz uma diferença absurda, né, no time do Santos, no time do Atlético, perdão. Mas certamente esse é um jogo muito difícil. Para o Santos é óbvio que vai ser, mas para o Atlético que joga em casa e deve ter um Mineirão cheio também vai passar com muita dificuldade. Tem a volta do Marcos Leonardo, né, que é o homem-gol do Santos, que vai pegar o Atlético depois de um jogo onde tomou 5 gols. Certamente é um confronto que vale a pena ficar de olho, né, o Marcos Leonardo contra a dupla de zaga do Galo, Juninho. Sem dúvida. Isso nós estamos falando dos jogos do sábado. Eu vou contextualizar só o sábado para que fique restrito. São 5 jogos do sábado. Você fez ótimas colocações porque é aquele jogo que parece ser facinho para o Atlético Mineiro, que joga em casa. Lá no Eu Acredito que eles sempre ganham, mas eu não vejo nenhuma facilidade porque o Santos tem também proposto nessa parada. Foi uma bela observação. Fluminense e Atlético Goianiense, o Fluminense está no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, já o Atlético Goianiense tem Copa do Brasil e tem Sul-Americana. O Fluminense está em 8º, o Atlético Goianiense em 18º. Me parece ser um jogo com cara de fácil, mas certeza que vai ser um jogo dificílimo no Maracanã, 19 horas. Thiago. Deve ser um jogo brigado, um jogo pegado de estratégias, né? O Fluminense é sim favorito, não tem como negar isso.
não só pelo último jogo, mas pela diferença de time também, por jogar em casa. Eu apostaria numa vitória do Flusão, mas um jogo complicado também. E aí fica todo mundo querendo saber como que vai ser o ataque do Fluminense nesse jogo, como que vai ser, vai fazer quantos gols, vai jogar bem de novo, a dupla Luiz Henrique e Cano. Então é um jogo que vale ficar de olho também, Juninho, mas um confronto muito equilibrado. Sem dúvida. Ainda no sábado, 19 horas, mas não esquece que tem diferença de horário, viu, Thiago? Se você for lá para a Arena Pantanal, não esqueça que lá é para cima dos trópicos, para cima do meridiano, não sei direito como é que é, alguma coisa acontece. Cuiabá e Red Bull, um jogo de times intermediários, Cuiabá em 17º lugar, plantado no rebaixamento, o Red Bull Bragantino em 11º, e um jogo com cara de equilíbrio, mas eu vejo um Cuiabá com um pouquinho mais. O que você me fala, Thiago? Vai ser um jogo muito equilibrado. Talvez, se você pegar no papel, você não esperaria isso, né, no começo do campeonato, mas vitória importantíssima do Bragantino no último confronto contra o Flamengo, que dá uma respirada para o Barbieri, mas é aquele negócio, se perder já volta a ficar naquela situação novamente, né? Se vencer vai subir na tabela. É um confronto equilibrado, eu vejo o Bragantino talvez um pouquinho com favoritismo pela qualidade individual dos seus jogadores, Júnior. Sem dúvida. Nós ficamos aqui numa divergência de opinião, é porque o jogo é médio, mas é um jogo super importante. Thiago, vamos falar um pouquinho de Internacional e Flamengo, aí nós já podemos abordar o último jogo do sábado, 21 horas, Beira-Rio. Podemos abordar Internacional e Flamengo, e você pode discorrer um pouquinho do Mano, esse trabalho do Mano, que não tem muitas vitórias, mas tem pouquíssimas derrotas, um time que perde pouco, bem parecido com o que o Mano faz, e provavelmente a presença, acho que até no gramado do Dorival Júnior no Flamengo. O que você me conta desse mundo que está acontecendo no Internacional, que tem um ambiente complicado? Deixa eu ver a posição do Internacional, Thiago, para a gente não cometer nenhum erro. Internacional em 7º lugar, você vê claramente o que eu disse, são 3 vitórias e 6 empates. O Flamengo num lugar que não deveria estar, com 14º lugar. O Inter, que está na Sul-Americana, e o Flamengo, que está nas duas competições. Gasta um minutinho aí, Thiago, sobre Internacional e Flamengo. Sobre o Dorival, né? O Flamengo vai fazer de tudo para já colocar ele no bid, né? Porque não está contratando um treinador que estava parado, aonde provavelmente ele apenas acompanharia o jogo. Ele estava com um trabalho em andamento e um trabalho bom. Então a ideia do Flamengo já é talvez colocar ele nesse jogo, porque esse jogo é importantíssimo para ambas as equipes. O Flamengo ele continua sendo mais forte que o Inter individualmente, isso ninguém discute, apesar do momento muito abaixo de Gabigol, de Pedro, né? Temos o Everton Ribeiro num momento bom, sim, e devemos ter a volta do Arrascaeta, né? Que preciso nem falar a diferença que ele faz, né? O Arrascaeta, na minha visão, é o melhor jogador desse time do Flamengo há um tempinho já. Temos o Bruno Henrique um pouco abaixo também. Então, os destaques do Flamengo eles têm sido, na minha opinião, estão um pouco abaixo, estão um pouco apagados. Tem o destaque positivo do Mateuzinho, por exemplo, que é um lateral excelente. O Ayrton Lucas, que tem fazendo a diferença, tem feito a diferença na parte ofensiva, já que esses não estão correspondendo, né? Então, é jogo importantíssimo. É claro, se o Dorival perder, já vão cornetar já, porque teve gente que não gostou da contratação. Eu vi gente pedindo o El Louco Bielsa, né, que depois que saiu do Leeds, lá da Inglaterra, não trabalhou mais, então, mas o Flamengo agiu rápido no mercado. Eu acredito que pelo fato do final do mês ter os jogos importantes de mata-mata, né, então talvez tenha sido por isso. E falando do Inter, na minha opinião, acho que desde, pelo menos de 2019, que foi o ano mágico do Flamengo, talvez seja o primeiro jogo que eu vejo o Internacional como favorito contra o Flamengo. É um favoritismo pequeno, na minha opinião, não só por não ter vencido no Beira-Rio ainda, é claro que isso pesa também, mas eu acho que o favoritismo é um pouco do Inter pelo momento mesmo, apesar do Inter não estar com futebol brilhante e tudo mais. O Inter ele está com mais confiança do que o Flamengo. Confiança vinda do treinador para o time, do time para o treinador, da torcida para o time. O Beira-Rio deve ter um bom público, né? Os times, quando recebem Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, costumam ter bons públicos no seu estádio, então isso pode pesar, porque a banca gaúcha lá, colorada, é muito forte também. Então, é um jogo, na minha opinião, é o destaque da rodada.
por tudo que envolve na parte externa e na parte de dentro de campo também. Eu queria também fazer um leve destaque para o Alan Patrick do Inter, que voltou recentemente, tem tido boas atuações, né? Quase fez um golaço na Vila Belmiro, ele parou no João Paulo. E é um ex-jogador do Flamengo, né? Para quem acredita naquela famosa lei do ex, tem esse ingrediente também. Então é um jogo que vale a pena ficar de olho, no mais interessante da rodada, na minha visão, Juninho. Sem dúvida, é um destaque da rodada. Lembrando que hoje acabei de ouvir uma notícia a respeito do Flamengo, Thiago, que eu achei interessante, eu havia me esquecido disso. É a terceira vez, vou até mostrar aqui, a terceira vez que o Dorival Júnior trabalha, não é? É isso mesmo? Você lembra disso? Eu lembro. Lembrava de uma vez só. Eu lembro de uma passagem recente, não vou lembrar o ano exato agora, mas bem recente mesmo, né? Então, não lembro dessa outra passagem, para ser sincero, não sei se eu acompanhava já, se foi há muito tempo atrás, mas eu lembro da passagem recente, sim, inclusive vi até foto dele no Maracanã, mas pode ter sido, né, porque ele é um cara muito rodado, que já passou mais de uma vez em alguns clubes, então pode ter sido. Eu fiquei surpreso quando eu vi o nome dele sendo cotado, né, e fechar tão rápido assim. Eu gosto do Dorival, eu acho que ele é inconstante, então a gente falou que ele já foi ultrapassado pelo novo modelo de futebol, pelos novos sistemas, mas um cara com a inteligência que ele tem e a experiência tem que sempre ficar de olho, né? E talvez seja o time na carreira dele que ele tenha nas mãos com mais qualidade técnica, né? Então, isso pode ser muito interessante, esse trabalho do Dorival, Juninho. Eu diria assim, uma pergunta rápida, aquela que os meus amigos me fazem. Juninho, o que você achou? Eu vou dizer claramente que eu achei muito interessante. O Flamengo fez uma escolha. Não sei se é o momento certo, se o Paulo deveria ficar ou não, mas o Flamengo fez a escolha de um profissional muito capacitado. Vamos para os jogos do domingo. Olha aí, no domingo nós temos um São Paulo com cara de vencer fácil no Morumbi, 16 horas, mas seguramente um jogo difícil para o São Paulo, né, Thiago? O São Paulo sempre que tem cara de vencer fácil acaba se complicando, né? Não é nem que o adversário ou complica. O São Paulo ele acaba se complicando pela inconstância que tem dentro de jogo. O Caleri fez uma crítica, vamos falar, uma indireta para a defesa que disse: se continuarmos levando gol, não vamos vencer, né? Ou seja, ele quis dizer que se o time leva gol, é claro, ele fica mais longe da vitória. E o São Paulo, que é inconstante, ele sente muito quando sofre gol, né? Então tem que mudar isso. É um time com uma mescla de experiência e juventude. É favorito, sim, apesar da derrota do América no último jogo por 2-0 em casa para o Ceará. É favorito. Mas é um jogo mais equilibrado e difícil do que se espera. O São Paulo tem essa dependência clara e nítida do Caleri. Foi só ver contra o Avaí, né? No jogo dele um pouco abaixo, não só pelo pênalti perdido, mas em participação mesmo. O São Paulo cria menos, leva menos perigo, vence menos, faz menos gols quando ele não joga bem. Então tem que ficar de olho nesse jogo sim. Mas é um jogo muito equilibrado, mas o São Paulo um pouco favorito pelo fato de jogar em casa, Juninho. Sem dúvida. São Paulo está na sexta colocação com 15 pontos, 3 vitórias, muitos empates, 6 empates. E o América está em nono lugar. Para o América, vale uma mudança substancial de classificação. Compreendo como você, um jogo dificílimo. O São Paulo também tem Copa do Brasil e Sul-Americana. E o América Mineiro não está disputando nenhum torneio. Vamos para o próximo jogo, Goiás e Ceará. Vixe Maria, hein? Um Ceará sem treinador, um Goiás querendo coisa. Esse jogo aí, Thiago, eu vou jogar triplo. Posso? Empate, vitória e vitória, tá? Esse é bastante equilibrado mesmo. O Goiás ele pode sim aproveitar o momento do Ceará estar sem treinador, porém os jogadores do Ceará eles estão com uma confiança interna no coletivo deles, no individual deles, né? Então tem que ficar de olho sim. É um confronto que a gente pode ter batendo por conta do lado de campo um Apodi contra Mendonça, né, que é a velocidade absurda dos dois lados, né? Um vai ter que cobrir o outro, então pode ser um confronto muito interessante. O destaque também para o Pedro Raul, que está num momento bom, fez 3 gols nos últimos 2 jogos jogando fora de casa. Vamos ver como vai ser agora em casa, um confronto equilibrado, que nenhum resultado, a não ser uma vitória larga para algum dos lados, me surpreenderia. Como você disse, uma vitória do Goiás seria comum, um empate seria talvez até o mais provável, e uma vitória do Vozão também seria um resultado completamente dentro dos padrões, Juninho. Sem dúvida. O jogo é lá na Serrinha, no domingo, como eu disse, 16 horas, tá certo? No próximo destaque, Coritiba e Palmeiras, rapaz,
Outro verde aí na parada, o Coritiba. Thiago, esse jogo aí tem favorito? Cara, eu acho que tem, não só pelo Palmeiras ser líder, mas pelo Palmeiras ser um time que tem uma eficiência absurda quando joga fora de casa, né? Joga mais com um estilo que gosta de esperar um pouquinho a mais, não é retrancar, é completamente diferente. Você dá a bola para o adversário e marcar como o Palmeiras marca, e retrancar é completamente diferente, né? O Palmeiras, quando joga em casa, ele sente essa obrigação de sair um pouco mais para o jogo, por estar com o mando de campo, mas fora de casa é o jogo que o Abel mais gosta, né? Então, é um confronto. Você olha na tabela quando você pegava esse jogo antes de começar, você fala assim: vai ser vitória fácil, vai golear. É claro que pode acontecer, porque a gente está falando do Palmeiras, que é, nos últimos 2 anos, o melhor time do Brasil, na minha opinião. Então, mas é um jogo complicado. O Curitiba tem seus valores, tem sim os seus resultados. Ainda está invicto no Couto Pereira. Devemos ter um grande público. A torcida sabe que pode fazer muita diferença num jogo desse. Temos a ausência ainda, provavelmente, do Andrei, que faz muita falta nesse meio campo do Curitiba. Ainda mais quando joga em casa, é um cara que finaliza uma média de uns 5 finalizações por jogo e pega muito bem na bola, então é uma arma a mais. Aí o destaque desse jogo, na minha opinião, fica no confronto ali pelo lado esquerdo do ataque do Curitiba e direito da defesa do Palmeiras, que é o Marcos Rocha, que é um grande defensor, contra o Igor Paixão, que é um dos destaques desse começo de campeonato, Juninho. Ah, bem lembrado. Pontuou bem, parecido com como você fez lá no jogo do Ceará e Goiás, o destaque de um lado. Nesse jogo também eu enxergo isso. Curitiba está numa quinta posição muito legal, até confortável. Palmeiras continua, se mantém na liderança, 19 pontos, 5 vitórias. Palmeiras faz muitos gols, toma poucos gols. Curitiba que não tem nenhum torneio. Palmeiras, como sempre, duas competições pela frente, né? Vamos para o penúltimo jogo, Fortaleza e Atlético Paranaense. Rapaz! Ô, Thiago, eu vou gastar um triplo aí também, meu amigo, porque tudo pode acontecer. É isso ou eu tô errado? É um confronto, se você pegar a tabela, o Fortaleza em último e o Atlético em terceiro, não condiz com a qualidade dos times, não pelo Atlético, né? Pelo Fortaleza. O Atlético está na parte de cima, vem se tornando cada vez mais comum, né? Mas o Fortaleza está lá embaixo, é algo que ninguém esperava, né? Então, mas é um confronto muito equilibrado, apesar dos momentos. Mas, cara, eu vou falar que esse é o tipo de jogo que o Filipão aparece, viu? É o tipo de jogo onde as estratégias deles podem se sobressair em relação ao adversário. Eu colocaria o Atlético uma pitadinha de favorito, apesar de não ser o mesmo time fora de casa, mas pelo fato de ser esse jogo que pede essa experiência que o Filipão traz para o elenco, Juninho. Ah, eu gosto também. Filipão é um conhecido meu. Eu, quando no começo da minha carreira, perdão, como treinador, eu estive com o Filipão e nós somos zagueiros, né? Nos enfrentamos, jovens, Thiago, nos enfrentamos Ponte Preta e Caxias, cara, lá no Rio Grande do Sul. Era novinho pra caramba. Filipão jogando, dando butinada pra caramba. E sem dúvida você fez uma colocação interessante, que o Filipão uma das diferenças do Filipão para favorável, Thiago, é saber ficar na parte alta da tabela por um período que é uma coisa difícil. Todo mundo diz no futebol, eu concordo. Não é difícil você chegar lá em cima, difícil é se manter lá em cima, principalmente no brasileiro. Então, você fez ótimas colocações a respeito desse jogo que aparenta ser um jogo de muitos gols. Vamos ver o que vai acontecer. O Fortaleza tem 2 competições, exatamente como o Atlético. Os dois estão em 2 competições, Copa do Brasil e Libertadores. Tem tudo para ter um jogão de bola. E na segunda-feira, um jogo que eu vou te dizer, Thiago, as equipes subiram esse ano, hein? Elas vão se aguentar na primeira divisão. O Botafogo tem um sinal mais positivo. O Avaí, Thiago, tá com um sinal preocupante nas últimas partidas. É isso ou não? O Avaí ele começou muito bem o campeonato, até na parte de cima chegou a estar no G4 até já, né? Mas caiu, né? Como era esperado. O Botafogo, como a gente fala toda vez, é uma reconstrução. Mas a gente não pode usar isso como desculpa para toda vez que o Botafogo não vence, né? Apesar de ser um processo de reconstrução, ele é mais time que o Goiás e perdeu em casa, que o Palmeiras a gente não vai falar disso, né? O Palmeiras é muito mais time, mas ele é mais time que o Avaí, ele tem que se impor, ele tem que fazer o seu jogo. O jogo do Luiz Castro é um jogo de pressão alta, é um jogo de posse de bola ofensiva, ele tem que se impor dentro de casa, porque perder para Goiás e Avaí dentro de casa em sequência, com todo respeito à equipe do Goiás e do Avaí, né? Jogando em casa para quem tem as pretensões do Botafogo, isso não pode acontecer, né, Juninho? Então, é um jogo que tem que ficar muito de olho. O Botafogo, se não vencer, tem que ligar
com força, sinal de alerta, porque se vencesse o Palmeiras ia colar lá no G4, agora já está em 15º e podem colar nele na zona de rebaixamento, né? Então, é o Campeonato Brasileiro, é essa loucura de sobe e desce, se perder, fica perto da zona, se ganhar, fica perto da Libertadores, então a gente só vê isso no Brasileiro, então tem que ficar ligado, né, Júnior? É aquela coisa que eu te falo, eu tô precisando arrumar o telefone de um parceiro aí, mas a hora que o telefone chega na mão, você fala, e agora, o que eu vou fazer? Eu vou ligar ou não vou ligar? Você fez uma observação legal para finalizar, tá? Eu acho que o Avaí tem que fazer um campeonato único, exclusivamente para não rebaixamento. O Avaí, que hoje está em 16º lugar, o Botafogo está em 15º. O Botafogo tem Copa do Brasil, se não me engano é América Mineiro, e o Avaí está um pouco mais solto. A preocupação, Thiago, para esse jogo é a sequência do Botafogo. Porque você tem, ele perdeu para o Goiás, vai que passa, acidente. Perdeu para o Palmeiras, se perder o próximo jogo, 0 ponto em 3 e em 9 possíveis de ganhar, eu vou dizer para você, vai ser muito complicado. Nós temos uma outra, finalizamos os nossos comentários da 11ª rodada, hoje, dia 10 de junho, nós temos uma arte aí, essa arte para finalizar, eu acho que é a última que tem, olha lá, eu vou dizer para você uma coisa, Thiago, permita dizer, você me permite, se apesar de você estar com a camisa aí meio que tricolor e tal, esse tal de número no Calheri é esse, os caras podiam jogar um pouquinho lá na Ponte Preta, jogar 30 segundos lá, porque ele faz gol, ou não, eu preferi o Cano, podia ficar lá, dar um Cano no Fluminense, e podia ficar 10 minutos lá na Ponte Preta. Não, nós estamos com o Luca lá, né? Mas o que você me diz dessa artilharia? Condiz com o que os times estão jogando ou são expoentes acidentais? Cara, eu acho que tanto o São Paulo quanto o Fluminense, eles dependem desses camisas 9, né? É claro, todo time que tem um camisa 9 de alto nível, ele vai depender um pouco, mas é o que eu falei. Quando Calheri e Cano não jogam bem, não finalizam muito, a chance do time cair, ela cai demais, né? Do time vencer, perdão, ela cai demais. Não é igual se pegar, por exemplo, um Flamengo, que se o Gabigol não jogar bem, tem o Pedro. É claro que no momento não condiz com isso, né? Mas se pegar desde que o Pedro chegou, quando o Gabriel ficou ausente, o Pedro sempre supriu bem essa ausência. Mas o Calheri, ele é o homem-gol, né? Sempre foi. É o time de São Paulo, se você pegar, sei lá, 60% dos gols no campeonato vão ser do Calheri, pelo menos, né? Então, ele é um cara que ele tem a presença de área muito forte, né? Ele deve ter um número altíssimo de gols no campeonato. A maior parte dos gols do São Paulo devem ser do Calheri. É o cara que vira e mexe, dá uma assistênciazinha também. E como o Cano era o jogador que é aquele cara que deu um toque na bola. Lembra que quando o Cano chegou no Vasco, se pegar os primeiros 10 gols dele foram de dentro da área e com um toque só na bola. Então, já mostra a objetividade, o bom posicionamento e o faro de gol. Aí temos o Mendonça, né, que nunca foi o cara artilheiro, né, por onde passou. É claro que no Corinthians é um pouco de exceção, porque ele não era nem titular absoluto, mas ele é um cara que vem se destacando, sim, né, um cara que tem a sua velocidade como forte, tem uma perna esquerda potente também, então acredito que ele não vai terminar o campeonato assim tão em cima na artilharia, mas tem que, aquele negócio, tem que surfar a onda do momento, né, Juninho? Ele está no momento bom, ele tem que se manter, o Ceará depende um pouco dele também nesse momento, então o Hulk é esperado, né, esperado até subir esse número de gols, ficar lá em cima no final, né, a gente está falando talvez do melhor jogador do Brasil no último ano. O Pedro Raul, como eu destaquei, ele fez 3 gols nos últimos 2 jogos, sendo ambos fora de casa, né? Então, eu acho que também ele sendo titular, estando bem fisicamente, o Goiás depende muito dele, porque ele é um cara de presença de área, é um cara forte, alto, que tem velocidade, é um cara um atacante muito completo. É claro, não para jogar num time de altíssimo nível, mas para esses times como o Goiás, se pegasse um time de meio de tabela, um pouco mais para baixo, ele é um cara de altíssimo nível, né? E surpreende aí não termos, por exemplo, um Gabigol, um próprio Pedro que vem jogando um pouco mais de frequência, né? Tem caras aí que tinham tudo para estar em cima já desde o começo e não estão, né? Então, mas o Calheri e Cano, eles são indiscutíveis lá em cima, eles vão ficar até o final. E pode ser uma briga boa, né? E mostra só um detalhe, Juninho, desses 5 primeiros artilheiros, 3 são estrangeiros, né? Então mostra que cada vez mais os estrangeiros eles estão tendo espaço. Antes da demissão do Paulo Souza, dos 20 times da Série A, 10 tinham treinadores estrangeiros também. Então mostra que o Campeonato Brasileiro cada vez mais vai ficando com um misto de nacionalidades, Juninho, que eu particularmente acho muito bacana.
apesar de ser um cara muito patriota. Sem dúvida. O impacto, a presença dos estrangeiros no Brasil está mais do que estabelecida. Eles também estiveram presentes, Thiago, num período lá da minha época de futebol, com ótimos jogadores. Não eram muitos, mas com um potencial muito bom, e o seu destaque foi muito eficiente. O que eu tenho para dizer para você com segurança é o seguinte: qualquer um desses aí estão liberados para jogar na Ponte Preta. Não precisa ter nenhum problema, né? O Pedro, o Hulk... Não, esse cara assim, vai lá jogar na Ponte Preta, que a Ponte Preta, rumo à Série A, se vencer no fim de semana, eu vou falar para você, a Série A já fica palpável, viu, Thiago? Muito obrigado pela ajuda, um grande abraço, viu, Thiago? Eu que agradeço pelo convite aí. Vamos ver, a Ponte faz falta na Série A, né? A Ponte é um time, sempre foi um time muito charmoso, que sempre faz bem na competição que ela tá. Então, seria muito bacana se a Ponte subisse, sim, né? Como vários times na Série B também seria bacana de ver novamente na Série A, mas enfim. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Vai ter rodada de final de semana para a gente comentar, vai ter meio de semana de novo. Então, pode contar comigo aí. Um grande abraço e bom final de semana. Valeu, gente. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham aqui no Juninho Fonseca de Olho no Lance, no YouTube, no Facebook. Eu agora estou inventando um tal de TikTok aí que eu vou falar para você, viu, Thiago? Tem que descobrir uma notícia todo dia, o negócio não é nada fácil, não. Quero agradecer ao Vinícius Falquete por esse trabalho que ele vem fazendo com a gente aí, criando as artes, facilitando o trabalho, porque as artes são específicas e pontuais. A arte dura, ela é factual, ela vale por um momento, mas é muito importante para a gente poder, através dos números e das nossas ideias, trazer a nossa opinião para você que nos acompanha aqui no Juninho, tanto no Facebook quanto no YouTube. No início da semana nós voltaremos para debater o que aconteceu de melhor na rodada. É um pouco mais fácil falarmos depois do que os jogos acontecem, mas nós vamos saber o que nós falamos hoje, se vai dar certo para o fim de semana. Nós voltaremos em breve. Muito obrigado a você. Tenha um ótimo fim de semana. Aproveite para curtir com a sua família. A família é muito legal. E eu estou agradecendo a todos. Eu estou indo embora. Depois a gente volta. É isso aí, Vinícius. Um grande abraço. Bom fim de semana ao pessoal da Rede Fé, o Nando. Daqui a pouco estarei lá no Tá Na Hora do Esporte. Fica com Deus, gente. Grande abraço. Tchau.